Beleza, pessoal? A gente vai continuar agora aqui o nosso estudo do artigo 5º. Vamos iniciar essa videoaula a partir do inciso de número 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então é muito importante essa última frase, pelo tempo que a lei fixar. Olha o que essa observação aqui desse inciso te diz. O direito autoral configura-se como um privilégio vitalício, transmissível aos herdeiros apenas pelo prazo que a lei determinar após o prazo estipulado. Será de domínio público. Imagina aí que um determinado artista ele tem a sua obra, né, já muito conhecida, e após o seu falecimento, esses direitos ele passa para os seus herdeiros, para os seus filhos, né, para o seu cônjuge. E o que acontece? Vai ser para sempre esse benefício permitido em lei para esses familiares? Não. A lei vai estipular um prazo e a partir daquele prazo irá passar a ser de domínio público, tá bom? Então, vamos para o inciso de número 28. São assegurados nos termos da lei a proteção a participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. O que ele está querendo te dizer aqui, meu querido aluno? É que qualquer aparição da tua imagem, da tua voz, qualquer tipo de atividade que for utilizado ali o teu serviço, ele deve ser remunerado. E a fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, ou seja, é um direito que qualquer pessoa também tem. Usou a tua imagem, usou a tua voz, principalmente assim quando é utilizado em comerciais, em campanhas publicitárias, é pago, porque existe uma lei também de uso de imagem. Então, esse inciso, especificamente, ele fala sobre o teu direito de imagem. É correta, é justa a indenização, certo? Vamos lá, é um inciso tranquilo. Só lembrando, pessoal, que nem todo inciso ele merece realmente aquela atenção especial. A gente vai ler todos os incisos, são 78 incisos. Porém, existem aqueles que necessitam de atenção especial, e aí eu vou parar um pouco mais para tecer alguns comentários, beleza? Então vamos lá, inciso de número 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então aqui é bem semelhante também àquele direito comercial, né, de produtos, de obras industriais. Então imagina aí que você inventou um copo plástico e esse copo plástico ele realmente se tornou conhecido mundialmente. Então uma coisa muito bacana, um produto que veio ali para ajudar em muitos sentidos, porque é um produto descartável. Você também vai ter esses privilégios, né? Colher esses recursos durante um tempo, mas depois isso também se tornará de domínio público, beleza? Vamos falar agora sobre o direito de herança, certo? O direito de herança também é uma garantia permitida em lei, e eu vou explicar melhor também utilizando sobre o inciso 31, que fala aqui, olha, que a sucessão de bens de estrangeiros situado no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge, ou seja, do seu companheiro ou companheira, ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Quem é o decujus, pessoal? É o defunto, é o cadáver, beleza? É o morto. Então imagina só que eu, Fabrício Guimarães, né, sou casado com uma alemã, loura, dos olhos azuis, e ali que acontece? Passou uns anos, né? A gente teve 2 filhos, só que ela morreu e ela deixou um patrimônio. Então, a lei brasileira me fala que sempre quem vai regular esse trâmite é a lei do nosso país.
quando não for mais favorável à lei do de cujos. Se tiver alguma legislação alemã, nesse exemplo que eu estou dando, aonde me beneficie mais e aos meus filhos, o que vai reger vai ser a lei alemã, beleza? Inciso 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Lembrando, falou em defesa do consumidor, ele está fazendo uma pequena referência aqui à terceira geração dos direitos humanos. Gerações ou dimensões são os direitos difusos e coletivos, beleza? O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, tanto que existe aí o Código de Defesa do Consumidor, existe os PROCONs, tranquilo? Inciso muito fácil de ser trabalhado e explicado. Vamos para o 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então aqui, pessoal, ele já começa a falar dos nossos direitos. Tem alguns direitos que são realmente muito fáceis de entender. Os direitos de petições, né, que são gratuitos, ou seja, na forma da lei, aqueles que são ali responsáveis ao exercício da cidadania. Direito de impetrar um habeas corpus, que é um remédio constitucional gratuito, mais para frente a gente vai ver, um habeas data. Então vamos para o 34. São a todos assegurados independentemente do pagamento de taxa. Olha só, muito importante essa informação. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. O que é uma petição, pessoal? Simplesmente houve algum erro por parte de algum órgão público, você pode ali buscar alguma informação, preencher uma documentação e entrar para que aquilo seja reavaliado, seja revisto. E o administrador público ele vai pegar aquela informação e vai se desenrolando um processo. O que ele não pode fazer é negar essa informação ou retificar, negar uma retificação. Caso isso aconteça, você pode impetrar um habeas data. Mais para frente a gente vai saber disso. Então, os direitos, uma petição e mais esses dois remédios constitucionais, eles são gratuitos. Te lembro uma informação. O Estado ele te dá dois documentos que sempre serão gratuitos. É o quê? Certidão de nascimento e certidão de óbito. Nasceu e morreu, o documento é gratuito, beleza? Então vamos lá para o número 25. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, sempre que você, policial militar do Estado do Pará, se você estiver lá passando por algum tipo de procedimento onde o seu direito ele possa ser ameaçado, você, se não quiser entrar ali administrativamente para que essa situação seja bem avaliada, tu pode já entrar diretamente na esfera judicial, ou seja, lá no Poder Judiciário, lá no Tribunal de Justiça, tá bom? Então vamos lá para o inciso de número 26. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então esse inciso também aqui é muito bacana, interessante da gente dar uma lida aqui e fazer uma pequena reflexão, um pequeno comentário. Direito adquirido, pessoal, imagina só, tu já passaste na primeira etapa da prova da Polícia Militar e tem outras etapas, concluíste todas com êxito, o TAF, o exame médico, investigação, e lá concluíste também o curso de formação de praças. Após um ano, já estás na atividade ali, trabalhando tranquilamente. E depois sobreveio uma decisão judicial e mudou tudo. E ali prejudicou muitas pessoas, mudando ali o gabarito de algumas questões. O que acontece? A lei ela não pode prejudicar o direito adquirido. Quando tu passaste por todos esses processos aí e o Estado ele te efetivou, ou seja, te nomeou e tu tomaste uma posse, ali tu concluíste todos os atos. Então tu já tens um direito adquirido. É um ato jurídico perfeito, ou seja, não poderá vir a ser prejudicado, beleza? Então ali são direitos garantidos. E para que isso seja ali realmente se consolidado,
Após uma possível saída, estando nessas condições, você poderá impetrar um mandado de segurança em 120 dias para garantir o direito líquido e certo, ok? Então vamos lá, seguindo adiante, inciso de número 37, não haverá juízo ou tribunal de exceção, princípio do juiz natural, pessoal. Então aqui não existem tribunais especiais para julgar determinados crimes, o crime de racismo, crime de terrorismo, crime contra assim homofobia, entenderam? Então só existe um tipo de tribunal. O que existe são as competências de cada juiz para determinadas matérias. Tribunal de exceção, a nossa lei não permite. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Pessoal, entendam só, é uma situação bacana da gente comentar aqui, que competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O que isso significa? O militar, só quem julga o militar, pessoal, é a própria justiça militar, é uma prerrogativa especial que o militar tem, é um foro privilegiado. E o que acontece? Só que quando o militar comete um crime doloso contra a vida de um civil, ele perde essa prerrogativa e ele é julgado pelo tribunal do júri. Um exemplo que a gente tem aqui é o caso de Eldorado dos Carajás, aonde vários policiais ali entraram em conflito com alguns sem terras e houve algumas baixas, algumas mortes. E ali vários policiais foram afastados, porém depois eles foram inocentados, porque apesar deles agirem, eles agiram sob uma ordem, sob um comando. Então o cabeça, que era o coronel, ele sim recebeu uma punição maior, né? E os outros foram inocentados, porque para ser crime tem que ser um fato típico, ilícito, culpável, e dentro da culpabilidade existem mais 3 subitens: imputabilidade, né, penal, existe a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência de ilicitude. Então, na exigibilidade de conduta diversa, existe a coação moral irresistível e também a obediência hierárquica. E eles se enquadraram aí. Eles cometeram o crime? Sim, mataram alguém. Artigo 121, né, pena de 6 a 20 anos, se for qualificado, de 12 a 30. Porém, eles não podem ser penalizados porque eles estavam em obediência hierárquica e a ordem não era manifestamente ilegal. Portanto, por isso que eles foram ali inocentados. É um inciso muito bacana, muito interessante de se avaliar. Beleza? Então agora a gente vai novamente aqui falar sobre o princípio da legalidade. Olha o que ele está dizendo aqui para ti. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, para ser crime, tem que estar escrito dentro do tipo penal e deve ter-se também ali uma pena. Imagina que hoje aqui, nós estamos no dia 20 de abril aqui de 2020, imagine que trair não seja crime, e ali eu vá e traia a minha namorada ou a minha esposa. Eu não pratiquei um crime, mas imagine que em 2005 trair era crime. Então, as pessoas que traíram nesse período aí, é uma situação hipotética, ela poderia ter sido ali condenada pelo crime de traição. Mas o que ocorre? Não basta, para ser crime tem que estar escrito na lei, tem que ter ali também determinação de uma pena. Qual é ali a pena? É detenção, é reclusão e qual é o período? Antigamente tinha no nosso Código Penal um crime chamado de sedução. Então muitas pessoas daquelas épocas, assim, da década de 80, elas tinham outro regramento. Existiam pessoas que foram condenadas por esse crime. Mas para frente, aquelas que foram condenadas, vamos colocar assim uma situação, 8 anos de prisão, 10 anos de prisão. Se veio uma lei depois e essa lei disse que não é mais crime, existe o quê? A extinção da punibilidade, abolitio crimes. Então por isso que se fala, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Para ser crime tem que estar escrito na lei. E tem que ser antes daquela conduta, daquele fato que foi praticado.
e tem que ter também uma definição ali de tempo, se é detenção, se é reclusão e quanto é esse tempo, tá bom? Aqui, outro inciso que fala também sobre lei penal, ela diz o seguinte, o inciso de número 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, toda vez que a lei beneficiar o réu, mesmo que o fato ele já tenha sido praticado, ela vai ali alcançá-lo. Imagine aqui que a gente está em 2020, mas em 2005 eu tenha cometido ali um crime hediondo, lei 8.072, e eu recebi uma pena de 20 anos. E agora em 2020 veio uma outra lei, disse que aquele crime que eu havia cometido, a pena não é mais de 20 anos, é mais 15, é de 15 agora, ou seja, reduziu 15 anos. Então, aí eu te pergunto, a lei vai me alcançar? Vai me atingir? Sim. Por quê? Porque a lei sempre retroage, sempre que for para beneficiar o réu, ou seja, o condenado, beleza? Então vamos lá, agora para o próximo inciso de número 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, pessoal. Então isso daqui existem garantias e existem também leis especiais que faz com que essas leis, esses incisos sejam ali protegidos e que o cidadão ele tenha a livre e plena liberdade de gozar desses direitos, desses princípios, tá bom? Vamos ler agora aqui, pessoal, 3 incisos que eles têm assim uma importância enorme para a tua prova. O primeiro ele diz assim, está no inciso de número 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Olha só essa informação. O racismo ele é considerado um crime inafiançável e imprescritível. O que é imprescritível? Ou seja, não se perde com o tempo. Então, nós estamos em 2020. Se em 2005 acharem um vídeo meu falando que não gosto de judeus, eu não gosto de mendigos, eu não gosto de negros, ainda assim, anos depois, à frente, como agora que a gente está em 2020, eu posso vir a ser condenado, eu posso vir a ser processado pela prática do crime de racismo, porque essa prática não se perde com o tempo. Inafiançável é um crime que ele não aceita o quê? O pagamento de uma fiança para eu responder em liberdade. E também tem outro crime que é inafiançável e prescritivo, que é o quê? A ação de grupos armados, civis e militares. Então, racismo mais ação de grupos armados, civis e militares são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Não confundam com os crimes inafiançáveis e insuscetíveis, que já são a tortura, o tráfico ilícito, o terrorismo e os equiparados aos crimes hediondos. Está aqui no inciso de número 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podem evitá-los neles se omitirem. É o famoso 3TH. Então, esses crimes 3TH, ou seja, tortura, tráfico e o terrorismo e os crimes hediondos contidos lá na Lei 8.072, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, certo? Já os crimes inafiançáveis e imprescritíveis são apenas o racismo e a ação de grupos armados, civis e militares, beleza? Então, grava essa informação. E eu vou te explicar também a diferença entre anistia, graça e indulto. Pessoal, isso são formas de perdão. A anistia é o perdão concedido pelo Congresso Nacional. É concedido coletivamente, certo? E a anistia, a graça e o indulto. A graça, pessoal, e o indulto é uma forma de perdão concedida pelo presidente da República. A diferença é que a graça ela é um perdão individual, o indulto é um perdão coletivo. Te lembra lá que alguns anos atrás o pessoal da Polícia Militar do Espírito Santo, eles ali entraram em greve e houve assim um índice de criminalidade no Espírito Santo, ele cresceu muito. E o que houve a partir dali? O militar ele cometeu um crime.
a greve, o militar não pode grevar. Mas foi concedido para eles indulto, ou seja, o presidente da República ali, ele concedeu esse indulto e alcançou esses policiais, ou seja, foi forma de perdoá-los. E esse indulto, pessoal, ele pode ser delegável, ou seja, eu posso passar para outras pessoas para que eles sejam ali alcançados. O Procurador-Geral de Justiça, o chefe-geral da União, então eles vão lá, entregam o documento, todos assinam e ali são perdoados e voltam a trabalhar normalmente, tá bom? Então vamos lá para o próximo inciso, de número 45 agora. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei estendidas aos sucessores contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido, princípio da intranscendência da pena. O que ele está querendo te dizer aqui, concurseiro? Ele está querendo te dizer o seguinte, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Imagina uma situação aqui, que tu fostes condenado ali a 10 anos de prisão por improbidade administrativa, certo? E ali tu começaste a cumprir a tua pena, só que quando chegou no teu primeiro ano de prisão, tu entraste numa confusão, numa briga lá e veio a óbito. E tu estavas devendo também 1 milhão para o Estado. O que vai acontecer? O Estado pode pegar alguém da tua família para cumprir os 9 anos de prisão? Não, porque a pena não passará da pessoa do condenado. Agora ele pode exigir a reparação do dano, ou seja, tu morreste e deixaste uma dívida de 1 milhão. E ali foi-se investigado que a tua família tem posses, tem condições. Então o Estado ele pode cobrar, mas até o valor do limite daquela dívida, daquele patrimônio, beleza? Então se tem um patrimônio de 3 milhões, 1 milhão dali o Estado tem como ainda cobrar, mesmo depois da tua morte. É um exemplo que eu estou te dando agora, então pega essa informação e para cima, guerreiro. Vamos lá. Inciso de número 46. Vamos lá, baixar mais um pouquinho aqui para ficar uma visualização boa. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. São os tipos de pena que existem aqui no Brasil. Privação ou restrição da liberdade, certo? É a pena de detenção ou reclusão. Detenção, regime aberto ou semiaberto. Reclusão, regime fechado. Perda de bens, ou seja, ele pode ali requisitar algum bem que seja sob a tua posse para cobrir a tua dívida. Multa, tranquilo, multa, né? Prestação social alternativa, pode ser em casas religiosas ou então fazer algum serviço comunitário. Suspensão ou interdição de direitos. Tranquilamente aí as pessoas, como o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele teve ali uma interdição dos seus direitos políticos, né? Após a condenação dele ainda pode ficar inelegível, porque pela lei da ficha limpa, beleza? Então vamos lá, agora esses são os tipos de pena que o Brasil permite. Vamos ver agora as penas que não são permitidas aqui no nosso país. E lembrando que nem um direito é absoluto, tá, pessoal? Então vamos lá, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. E essa morte aqui, caso haja guerra declarada, será por fuzilamento, viu, pessoal? Então não pratiquem aqui nenhum tipo de crime em momento de guerra, porque você poderá vir a ser fuzilado. Caráter perpétuo. Pessoal, não existe pena de caráter perpétuo. Lembrando que com a atualização do pacote anticrime, né, a lei 13.964, o que acontece? A pena máxima antes permitida em lei era 30 anos e agora passou a ser 40 anos. Bacana, né? Os vagabundos podem ficar presos mais tempo. Trabalho forçado. Pessoal, não existe pena de trabalho forçado aqui. Ah, professor, mas eu já vi aí os presidiários capinando ali aqueles muretazinhas que ficam no Almirante Barroso, no Augusto Montenegro. Ei, vocês estão fazendo isso, é permitido pela lei. Porque eles recebem para isso, ainda é reduzido ali um dia de pena ali do serviço deles, beleza? Banimento. Ah, ele cometeu um crime aqui, nunca mais ele vai poder voltar no Brasil. Não, cumpre a pena dele aqui, não posso expulsar ele para sempre, tá? E cruel, pessoal, não posso ali. Ah, ele cometeu uma pena, ele merece pegar 10 chicotadas na costa. Não pode, pessoal, já acabou isso. Pena cruel também não pode, tá bom? Então vamos lá para o próximo inciso aqui. É o inciso de número 48.
A pena será cumprida em estabelecimento distinto de acordo com a natureza do delito. Delito, pessoal, é sinônimo de crime, viu? Ouviu? Delito é a mesma coisa do que crime. A idade e o sexo do apenado. Tranquilo isso, porque você, futuro policial militar, prendeu ali um menor de idade, ele tem que ficar separado daquele que é maior de idade. Já prendeu aquela pessoa que também ali ela já foi condenada, ela tem que ser colocada em um local diferente daquele que foi condenado. Quanto isso, ao mesmo tempo, homens e mulheres também deverão ficar em celas separadas, tá bom? Na prática isso acontece? Nem sempre, né? Mas o importante é que a lei diz o que a gente tem que fazer. Vamos lá para o 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Ei, concurseiro, futuro policial militar, não é porque o cara está preso ali que ele não tem os direitos dele. Lembra? Vocês vão estudar lá direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Vocês vão estudar a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, e a Portaria Interministerial 4226. Então, tudo isso ali, ele defende a dignidade da pessoa humana. Então, a partir do momento que ela foi presa, não cabe ali você fazer um juízo de valor, ou seja, julgar a pessoa. Isso quem irá fazer, e dentro da forma legal, é a autoridade judiciária, tá bom? Então vamos lá para o inciso de número 50, beleza? As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Olha que beleza aí, concurseiro. Então, caso você, mulher, que cometa um crime, esteja grávida, não te preocupa que quando o teu filho nascer, você poderá ficar com ele dentro de uma cela, amamentando por até 6 meses. Depois o teu filho vai para os responsáveis legais, ou caso não tenha algum responsável legal, ele irá para alguma instituição, algum orfanato ou coisa semelhante, tá bom? Mas isso é um direito também garantido às presidiárias, tá? Vamos lá para o 51. A gente vai até o 52 nesse vídeo, pessoal, para que dê tempo também da gente fazer uma pausa, o vídeo não ficar um pouco longo e você possa descansar, tá? Então vamos lá. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Beleza? Então presta atenção nisso que eu vou te dizer agora, pessoal. Os direitos de naturalização estão contidos lá no artigo 6º, mas no artigo 5º ele faz uma referência. Tu tens que saber tudo isso de naturalização. Agora, nesse momento, não, mas tu tem que saber o seguinte, que existe o brasileiro nato e existe o brasileiro naturalizado. E o brasileiro nato, ele jamais poderá ser extraditado. Então, imagina uma situação que tu já é policial militar, está ganhando bem, né? Está ganhando aí por volta dos seus 5 mil reais e decidiu ir lá para os Estados Unidos. E lá tu cometeste um crime. E sabendo que a polícia americana está atrás de ti, tu viestes embora para o Brasil. Chegando aqui, tu foi preso. Tu poderá ser extraditado? Depende. Se tu for brasileiro nato, o brasileiro nato jamais poderá ser extraditado, independentemente do tipo de crime. Ele nunca poderá ser extraditado. Agora, o brasileiro naturalizado, tranquilamente, ele pode ser tanto antes, se ele cometeu algum crime comum, ou depois que ele se naturalizou e cometeu crimes, principalmente isso aqui referido ao tráfico ilícito de entorpecentes, tá bom? Não será concedida também a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Pessoal, aqui a Polícia Federal no aeroporto, né, tem até uma série muito bacana de vocês assistirem aí, coloca no YouTube, digita Polícia Federal Aeroporto. Vocês vão ver lá que eles recebem muitas pessoas que vêm de outros países pedindo asilo, porque eles estão ali sendo perseguidos ou politicamente ou por crimes de opinião, né? Principalmente em alguns países assim de cunho africano. Então ali tem muitas etnias que estão no poder ali, né, há anos, né? É uma monarquia, ou seja, é vitalício, é hereditário. Então as pessoas que têm uma opinião diferente, eles perseguem para torturar, para matar, e muitas dessas pessoas, elas chegam aqui no Brasil e pedem refúgio. E aí tem um órgão específico, né, que trabalha em conjunto ali com a Polícia Federal, com a Receita Federal, vai avaliar a situação da pessoa e dá o refúgio, dá o asilo político. Mas ele não pode mandar de novo essa pessoa para lá, porque imagina, se ela te fala que ela está assim,
sendo perseguida, ameaçada de morte. Caso o Brasil extradite essa pessoa, ele estará atentando contra a vida dela, entendeste? Então, por isso que os direitos humanos também existem, para proteger essa vida, a dignidade da pessoa humana, e o próprio artigo 5º, no seu inciso de número 52, ele te garante isso, beleza, concurseiro? Então a gente vai fazer mais uma pausa e no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre o artigo 5º, né, os nossos direitos e deveres individuais e coletivos, a partir do inciso 53, beleza? Fica ligado, acompanhando aqui todas as informações e até daqui a pouco.